O vapor subia dos capôs dos carros estacionados enquanto a chuva começava a abrandar, deixando para trás aquele cheiro característico da calçada portuguesa molhada. João Pereira ajustou o nó da sua gravata Zegna, observando o seu reflexo na montra de uma loja fechada. Os seus dedos tocaram levemente o alfinete de ouro com o brasão da família Pereira, uma herança do seu falecido pai, um lembrete sempre presente do império que agora geria. O Patek Philippe, no seu pulso, marcava 2347. As ruas da Ribeira, no porto, estavam quase desertas, exceto por alguns peões apressados que se refugiavam debaixo de guarda-chuvas. João tinha acabado de sair de mais uma reunião exaustiva com investidores internacionais. O seu motorista, Antônio, ligara a dizer que se atrasaria 15 minutos, tempo suficiente para uma breve caminhada para clarear a cabeça. Foi então que ouviu um soluço abafado. João parou, franzindo o sobrolho. O som vinha de um banco de ferro forjado, parcialmente escondido pela sombra de uma laranjeira antiga. Os seus sapatos italianos fizeram um som suave contra o pavimento molhado enquanto se aproximava com cautela. Duas pequenas figuras estavam encolhidas no banco, agarrando-se uma à outra como pardais assustados. A maior, que não podia ter mais de 5 anos, mantinha um braço protetor à volta da menina mais pequena. O cabelo escuro delas estava úmido por causa do chuvisco, e os seus rostos estavam manchados de lágrimas e fuligem. João sentiu algo apertar no peito. A menina mais velha levantou os olhos ao sentir a sua presença, revelando íris de um azul profundo que pareciam carregar o peso do mundo. Ela puxou a mais nova para ainda mais perto. — Estão bem? Perguntou João suavemente, mantendo uma distância respeitosa. A menina mais pequena estremeceu visivelmente, e foi então que ele notou os seus dedos de Tom arroxeado pelo frio e as suas roupas ensopadas. Nós só estamos a descansar, respondeu a mais velha, a sua pequena voz tentando soar mais corajosa do que era. A Matilde está com um pouco de frio, mas já estamos de... Como que para a contradizer, o estômago de Matilde roncou audivelmente no silêncio da noite. A menina mais velha corou, mordendo o lábio inferior. João ajoelhou-se lentamente para ficar ao nível delas. De perto, podia ver os sinais claros de exaustão e medo nos seus rostos jovens. Quantas horas teriam estado ali? — O meu nome é João, apresentou-se com um sorriso gentil. — E vocês são? A menina mais velha hesitou, os seus olhos a estudarem cada centímetro do seu rosto, como se procurassem perigo. — Eu sou a Sofia, respondeu finalmente, e esta é a minha irmã, Matilde. Outro tremor abalou o pequeno corpo de Matilde, e Sofia removeu imediatamente o seu próprio casaco fino e encharcado para cobrir a irmã. O gesto rasgou o coração de João. — Ouçam, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Eu moro não muito longe daqui. Há chocolate quente, cobertores quentes e... Fez uma pausa para efeito, notando como os olhos de Matilde se arregalaram ligeiramente com a menção de chocolate, biscoitos acabados de fazer. Sofia franziu o sobrolho, a desconfiança evidente na sua expressão. A mãe dizia sempre para não irmos com estranhos. — A vossa mãe é muito sábia, concordou João. Como por um sinal divino, o seu telemóvel vibrou. Era Antônio, o seu motorista, a avisar que estava a chegar. — Olhem, o meu carro está a chegar. É um Mercedes preto com um motorista uniformizado. Podem vê-lo à distância. Se não se sentirem seguras, digam apenas que não, e eu irei embora. As irmãs trocaram um longo olhar, tendo uma daquelas conversas silenciosas que só os irmãos conseguem. Matilde fungou, os seus olhos cansados a alternarem entre João e Sofia. O zumbido suave de um motor cortou o silêncio da noite. O elegante Mercedes preto de João deslizou pela rua molhada, parando suavemente junto ao passeio. Antônio, no seu uniforme imaculado e com os cabelos prateados, saiu com um guarda-chuva. — Senhor João,
Cumprimentou com um aceno respeitoso, os seus olhos experientes a avaliarem rapidamente a situação invulgar. Sofia observou tudo atentamente, o seu pequeno corpo ainda tenso, mas João conseguia ver a batalha nos seus olhos. O medo a lutar com a exaustão e a necessidade de proteger a sua irmã. O Antônio tem sempre alguns cobertores extra no carro, comentou João casualmente, e o aquecimento está ligado. Foi Matilde quem decidiu por elas. Tremendo com mais força, sussurrou algo ao ouvido de Sofia, e após mais alguns segundos de hesitação, Sofia acenou lentamente com a cabeça. Podemos ver o carro? Perguntou Sofia, a sua voz ainda cautelosa. João sorriu, mantendo uma distância tranquilizadora enquanto as irmãs se levantavam do banco. Matilde cambaleou ligeiramente, as pernas dormentes do frio e de estar sentada tanto tempo. Instintivamente, Sofia estendeu a mão para a amparar, mas as suas próprias pernas quase cederam também. Antônio, com a eficiência de quem servia a família Pereira há décadas, já tinha a porta traseira aberta. A iluminação interior do carro revelou assentos de couro aquecidos e, como prometido, uma pilha de cobertores macios. "Minhas senhoras", disse o motorista com uma pequena vênia, provocando uma risadinha tímida de Matilde. As meninas aproximaram-se lentamente, Sofia ainda a segurar firmemente a mão da irmã. Ao aproximarem-se o suficiente para sentir o ar quente a escapar do carro, Matilde soltou um suspiro de alívio que partiu o coração de João. "Tem a certeza?" perguntou Sofia uma última vez, os seus olhos azuis a encontrarem os de João com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. João acenou solenemente. Absoluta certeza. Após outro momento de hesitação, Sofia ajudou Matilde a entrar no carro, e ambas foram logo envolvidas em cobertores macios. João entrou por último, sentando-se à frente delas, dando-lhes espaço. Enquanto o Mercedes deslizava pela noite chuvosa do porto, João observava as duas pequenas figuras à sua frente. Matilde já lutava contra o sono, a cabeça encostada ao ombro da irmã. Sofia, embora claramente exausta, permanecia alerta, encontrando ocasionalmente o seu olhar através do espaço entre elas. João sabia que havia muitas perguntas a fazer, muitas explicações necessárias, mas por agora, enquanto as luzes da cidade dançavam nos vidros fumados e o calor finalmente começava a devolver a cor às bochechas das meninas, permitiu-se apenas sentir. Sentir aquela estranha certeza de que a sua vida estava prestes a mudar completamente. E, pela primeira vez em muito tempo, a perspectiva de mudança não o assustava. A Quinta da Regaleira emergiu da escuridão como um sonho esquecido na noite tempestuosa. As suas torres góticas, refletidas nas poças de chuva do jardim, meticulosamente cuidado. Antônio guiou o carro pela entrada circular, parando sob o pórtico principal. João notou que Matilde tinha finalmente sucumbido ao sono, a sua respiração suave e constante contra o ombro de Sofia, que permanecia vigilante apesar das pálpebras pesadas. Antes que ele pudesse falar, a pesada porta de teca da quinta abriu-se, revelando Maria Eduarda Pereira no seu robe de veludo azul marinho. João, querido, estava preocupada. A reunião? Maria Eduarda parou a meio da frase ao ver as duas pequenas figuras embrulhadas em cobertores no banco de trás. Os seus olhos, ainda perspicazes apesar da idade, avaliaram imediatamente a situação. "Avó", começou João, mas Maria Eduarda já estava em movimento, descendo os degraus com uma agilidade surpreendente para os seus 75 anos. "Antônio, por favor, avise a Maria que precisamos de chocolate quente e um lanche leve", instruiu ela com uma voz calma, aproximando-se do carro. "E diga-lhe que precisaremos de preparar o quarto das Hortênsias." Sofia observou tudo com os olhos arregalados, especialmente quando Maria Eduarda se inclinou para elas, com um sorriso que parecia iluminar todo o seu rosto. "Olá, querida", disse Maria Eduarda gentilmente a Sofia. "Eu sou a Maria Eduarda,
avó deste jovem um tanto esquecido que provavelmente se esqueceu de me apresentar devidamente. O seu tom brincalhão arrancou um pequeno sorriso de Sofia. Eu sou a Sofia, respondeu a menina timidamente, e esta é a Matilde. Maria Eduarda acenou com seriedade. Bem, Sofia e Matilde, que tal entrarmos? Esta é uma noite terrível para ficar aqui fora, e aposto que adorariam um banho quente e roupas secas. Sofia hesitou, olhando para João como que a procurar confirmação. Ele acenou encorajadoramente. Matilde, sussurrou Sofia, dando um leve abanão à irmã. Matilde, acorda. A menina mais nova mexeu-se, piscando sonolenta. Os seus olhos arregalaram-se momentaneamente ao ver Maria Eduarda, mas algo no sorriso caloroso da mulher idosa a deixou à vontade quase imediatamente. Com a ajuda de João, as meninas saíram do carro. Matilde, ainda meio a dormir, tropeçou ligeiramente. Antes que Sofia a pudesse apanhar, Maria Eduarda já lá estava, as suas mãos gentis a ampararem a menina. Cuidado, querida, murmurou Maria Eduarda. Vamos para dentro. O átrio da Quinta da Regaleira, com o seu chão de madeira polida e a sua grande escadaria, muitas vezes intimidava os visitantes, mas naquela noite, com o fogo a crepitar na lareira adjacente e o aroma de chocolate quente no ar, parecia acolhedor. Maria, a governanta que servia a família há 2 décadas, já esperava com toalhas quentes e um sorriso maternal. O banho está pronto, senhora Dona Maria Eduarda, e o chocolate quente estará pronto em poucos minutos. Excelente, Maria, respondeu Maria Eduarda. Meninas, a Maria vai ajudar-vos com o banho e depois teremos algo quente para beber. Que tal? Para a surpresa de João, Matilde foi a primeira a responder, a sua voz pequena, mais esperançosa, a perguntar: Tem marshmallows? Maria Eduarda riu, um som musical que parecia aquecer toda a sala. Claro que sim, querida. Grandes e fofos, exatamente como o João sempre gostou. As bochechas de João avermelharam-se ligeiramente com a menção do seu amor de infância por marshmallows, mas o sorriso tímido que Matilde lhe deu valeu a pena essa pequena vergonha. Maria levou as meninas escada acima, Sofia ainda a segurar firmemente a mão de Matilde. Quando elas desapareceram pelo corredor, Maria Eduarda virou-se para o neto, os seus olhos azuis, tão parecidos com os dele, cheios de uma mistura de curiosidade e preocupação. Agora, João Pereira, o que se passa? João passou a mão pelo cabelo, um gesto que a sua avó conhecia bem. Ele sempre o fazia quando estava a processar algo importante. Encontrei-as num banco, avó. Sozinhas, com frio, com fome. Fez uma pausa, procurando as palavras. Não as podia deixar lá. Maria Eduarda tocou no rosto do neto com ternura. Claro que não podias. Tens o coração do teu pai. Fez uma pausa significativa. E, espero eu, o bom senso da tua avó. Contactaste as autoridades? Ainda não. Elas estavam com tanto medo, avó. Pensei que era melhor ganhar a confiança delas primeiro. Maria Eduarda acenou, pensativa. Sábio, de manhã podemos... Um grito agudo interrompeu-a. Em segundos, João estava a subir as escadas a correr, Maria Eduarda logo atrás dele, com uma agilidade surpreendente. Encontraram Sofia no corredor, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, enquanto Maria tentava acalmá-la. Matilde agarrava-se à irmã, parecendo assustada. — O que aconteceu? Perguntou João, o coração a bater descompassado. — A água, soluçou Sofia. Pensei que era como antes, quando... Maria Eduarda aproximou-se calmamente, ajoelhando-se à frente das meninas, apesar dos seus joelhos protestarem. — Está tudo bem, querida. Está segura aqui. Ela abriu os braços e, para a surpresa de todos, Sofia praticamente se atirou para eles, soluçando contra o seu ombro. João observou a sua avó a embalar gentilmente a menina, sussurrando palavras de conforto, enquanto Matilde se aninhava ao lado delas. Algo no seu peito apertou com a cena. — Maria,
disse Maria Eduarda em voz baixa. Por que não traz o chocolate quente para o meu quarto? Acho que podemos saltar o banho por esta noite. A governanta acenou, descendo as escadas discretamente. Maria Eduarda continuou a abraçar as meninas até os soluços de Sofia diminuírem. Venham, disse finalmente, levantando-se com alguma dificuldade. Tenho umas camisas de noite antigas de quando as minhas netas costumavam visitar. Podemos beber chocolate quente na minha poltrona favorita enquanto vos conto histórias de quando o João era pequeno. Ele entornava sempre marshmallows na roupa, sabiam? Matilde soltou uma risadinha e Sofia até conseguiu um pequeno sorriso por entre as lágrimas. João observou as três a caminharem pelo corredor, a sua avó a manter a conversa leve enquanto guiava as meninas para o seu quarto. Horas mais tarde, depois de as gêmeas finalmente adormecerem na enorme cama de Maria Eduarda, João encontrou a sua avó na biblioteca. Ela estava sentada na sua poltrona favorita, um velho álbum de fotografias no colo. Elas precisam de nós, João, disse Maria Eduarda, sem desviar o olhar do álbum, pelo menos por agora. João aproximou-se, notando que ela estava a olhar para uma fotografia dele aos 5 anos, coberto de chocolate e marshmallows. Tens a certeza, avó? Isto não é uma responsabilidade enorme? Maria Eduarda finalmente levantou o olhar, e João reconheceu aquele olhar determinado que a tornara uma das mulheres mais respeitadas de Lisboa. A idade trouxe-me muitas coisas, querido. Sabedoria, espero eu. Paciência, certamente. Mas, acima de tudo, ensinou-me a reconhecer quando o destino coloca algo, ou alguém, no nosso caminho por uma razão. João acenou lentamente, a pensar nas duas pequenas figuras a dormir no andar de cima. Temporariamente, então, até descobrirmos mais sobre a situação delas. Maria Eduarda sorriu, fechando o álbum gentilmente. Temporariamente, concordou ela, embora houvesse algo no seu tom que sugeria que ela sabia mais do que estava a deixar transparecer. Agora vai descansar, querido. Amanhã vai ser um longo dia. Enquanto subia as escadas para o seu quarto, João não pôde deixar de sentir que a sua avó tinha razão, como de costume. O destino tinha os seus próprios planos, e por vezes, tudo o que podemos fazer é abrir os nossos corações e confiar. A tarde de sexta-feira arrastou-se com o ritmo lento típico dos dias importantes. João mal conseguia concentrar-se no ecrã do seu portátil, a sua mente a vaguear constantemente para as duas jovens hóspedes que agora viviam na Quinta da Regaleira. Após 3 dias de reuniões intermináveis, estava finalmente a caminho de casa mais cedo. O som suave dos pneus do Mercedes na entrada circular trouxe um sorriso involuntário aos seus lábios. Pela janela, avistou Maria Eduarda no jardim, a supervisionar enquanto Sofia ajudava o jardineiro a plantar hortênsias. A menina tinha manchas de terra nas bochechas e um sorriso genuíno no rosto, uma visão que se estava a tornar cada vez mais frequente. "Bem-vindo, senhor João", disse Antônio, abrindo a porta do carro. João estava prestes a responder quando um pequeno vulto correu na sua direção. "João!" gritou Matilde, os seus caracóis escuros a saltarem a cada passo. Ela parou abruptamente à sua frente, as mãos escondidas atrás das costas, um ar misterioso no seu rostinho redondo. "Olá!" sorriu ele, agachando-se ao seu nível. "O que andas a tramar?" Matilde mordeu o lábio, olhando rapidamente por cima do ombro para ver se alguém estava a prestar atenção. Satisfeita com a sua privacidade, trouxe as mãos para a frente. Na sua pequena palma rosada repousava uma velha chave de bronze manchada pelo tempo. Tinha um desenho intrincado na ponta, algo que vagamente se assemelhava a uma rosa dos ventos entrelaçada com Hera. João franziu o sobrolho, intrigado. "Onde encontraste isso, Matilde?" A menina pressionou a chave contra o peito, os seus olhos largos e sérios. "É importante", sussurrou ela, como se partilhasse um segredo precioso. "Importante como?"
Perguntou João gentilmente, notando como seus dedinhos se curvavam protetoramente em volta do objeto. Não sei, admitiu Matilde após um momento de hesitação. Mas consigo senti-lo. Aqui. Ela bateu no próprio peito, sobre o coração, com uma seriedade que parecia além da sua tenra idade. João estudou a sua expressão, tentando compreender. Matilde sempre parecera a mais despreocupada das duas irmãs, sempre pronta com um sorriso ou uma gargalhada. Mas agora havia algo diferente nos seus olhos, talvez um brilho de reconhecimento. Podes guardá-la para mim? Perguntou ela, a sua voz a tremer ligeiramente. A Sofia não gosta quando falo da chave. Fica triste. A menção de Sofia fez João olhar de volta para o jardim. A outra gêmea ainda estava absorta nas suas tarefas entre as flores, aparentemente alheia à conversa que decorria perto da entrada. Claro que posso, respondeu ele, estendendo a mão. Matilde colocou a chave na sua palma com uma delicadeza surpreendente. O metal parecia quente do seu toque. Promete que vais tomar bem conta dela. Prometo. João levantou o dedo mindinho e Matilde enganchou o dela no dele com um sorriso aliviado. Agora, que tal irmos ver o que a tua irmã está a fazer no jardim? Matilde acenou com entusiasmo, voltando à sua habitual personalidade de 5 anos. Ela agarrou na mão de João e puxou-o em direção ao jardim, já a tagarelar sobre as hortênsias que Maria Eduarda prometera que floresceriam no verão. Mais tarde, sozinho no seu escritório, João estudou a chave sob a luz do candeeiro. Era mais pesada do que parecia à primeira vista e definitivamente antiga. O trabalho em metal na ponta era demasiado intrincado para uma simples chave de porta. Parecia mais uma peça decorativa, talvez parte de um conjunto maior. Ele girou-a entre os dedos, observando como a luz brincava nas gravuras gastas. De onde teria vindo? O que abriria? E por que é que Matilde a considerava tão importante? João abriu a gaveta de cima da sua secretária, aquela que mantinha trancada. Lá dentro estava uma pequena caixa de madeira exótica, uma prenda do seu pai. Cuidadosamente, colocou a chave no forro de veludo preto da caixa, fechando a tampa. Uma memória súbita brilhou na sua mente. Matilde a tocar no peito e a dizer que sentia a importância da chave aqui. O gesto parecera tão natural, tão familiar. João recostou-se na cadeira, recordando os últimos dias. As gêmeas tinham se adaptado surpreendentemente bem à rotina da quinta. Maria Eduarda parecia mais viva do que nunca, ocupada a mimar as meninas com histórias e doces. Até o pessoal parecia encantado com as novas residentes. Mas havia momentos, breves, fugazes, em que uma sombra cruzava o rosto de Sofia, ou Matilde ficava inexplicavelmente silenciosa. Momentos em que ambas as meninas pareciam carregar um fardo demasiado pesado para os seus pequenos ombros. O som de risos infantis entrou pela janela do escritório. João levantou-se e caminhou até ela, olhando para o jardim. Maria Eduarda estava sentada no seu baloiço favorito, Sofia e Matilde de cada lado, os três aparentemente absorvidos numa história divertida. A chave pesava na sua mente. Qual era a sua história? E por que é que Matilde o tinha escolhido, de todas as pessoas, para lhe confiar algo que ela considerava tão precioso? Uma batida suave na porta quebrou os seus pensamentos. "Entre!" chamou ele, virando-se. Maria espreitou para dentro do escritório. "Desculpe incomodar, Sr. João, mas o jantar está servido e a menina Matilde insiste que não podemos começar sem si." João sorriu, lançando um último olhar para a gaveta trancada antes de seguir a governanta. As respostas viriam com o tempo. Por agora, havia um jantar para partilhar e 2 pequenas anfitriãs à sua espera. Ao descer as escadas, não pôde deixar de pensar que talvez a chave não fosse o único mistério que ele precisava de desvendar. Havia algo de especial nestas meninas, algo para além da sua situação invulgar e do destino que as trouxera à porta dos Pereira.
O tilintar suave dos talheres e a conversa animada receberam-no na sala de jantar. Matilde acenou com entusiasmo ao vê-lo, o seu rosto a iluminar-se. Sofia sorriu também, mais reservada, mas igualmente sincera. E Maria Eduarda, bem, ela observava-o com aquele olhar conhecedor que sempre o fazia questionar o quanto a sua avó realmente sabia. João sentou-se à mesa, deixando os mistérios para outro momento. Afinal, por vezes, as respostas mais importantes não vêm de chaves antigas ou segredos bem guardados, mas de simples momentos partilhados com aqueles que, de alguma forma inexplicável, se tornaram família. Uma semana transformou-se em 2, e a Quinta da Regaleira ganhou gradualmente uma nova vida. O som de pezinhos ecoava por corredores outrora silenciosos, e risos infantis enchiam espaços há muito esquecidos. João observava estas mudanças com uma mistura de fascínio e cautela. A chave de Matilde, guardada na sua secretária, parecia pulsar com perguntas por responder. Ele dava por si a examinar as fechaduras antigas da quinta durante as suas caminhadas noturnas, a questionar se alguma delas esconderia segredos relacionados com aquele objeto misterioso. Naquela manhã de domingo, enquanto saboreava o seu café na varanda, João observou Maria Eduarda a conduzir o que ela chamava de lição de etiqueta. Matilde, com um vestido azul claro escolhido pela avó, tentava equilibrar um livro na cabeça enquanto caminhava. O livro caiu pela 3ª vez, provocando uma gargalhada. «Avó Maria Eduarda», perguntou Matilde por entre risos. «Por que é que as pessoas têm de andar com livros na cabeça?» «Para ter uma postura correta, minha querida», respondeu Maria Eduarda com um sorriso paciente, ajeitando a fita no cabelo da menina. Embora hoje em dia seja mais importante equilibrar um bom coração do que um livro. Sofia, a observar tudo do seu lugar perto do jardim de hortênsias, levantou os olhos do livro que estava a ler. Os seus interesses diferiam dos da irmã. Enquanto Matilde adorava as lições da avó, Sofia preferia perder-se entre as páginas da vasta biblioteca dos Pereira. João sorriu ao notar que ela estava a ler O Jardim Secreto, uma escolha interessante para uma menina que guardava os seus próprios mistérios. Maria chegou com uma bandeja de biscoitos acabados de fazer, e Matilde abandonou imediatamente a sua lição para correr em direção ao lanche. Sofia fechou cuidadosamente o livro antes de se juntar à irmã. «Elas estão a florescer», comentou Maria Eduarda, aproximando-se de João, como as minhas hortênsias na primavera. João acenou pensativo. «Mas ainda há espinhos, avó, momentos em que se fecham, especialmente a Sofia. Toda a rosa tem os seus espinhos, querido. É a sua forma de se protegerem até se sentirem seguras o suficiente para desabrocharem por completo». A sabedoria nas palavras de Maria Eduarda fez João pensar novamente na chave. Talvez fosse um desses espinhos, um segredo que as meninas carregavam como proteção. O som de música de piano interrompeu os seus pensamentos. Antônio tinha ligado o velho sistema de som e as notas suaves de Chopin flutuavam pelo ar. Matilde começou imediatamente a girar, espalhando migalhas de biscoito por todo o lado. A mãe costumava tocar piano, comentou Sofia em voz baixa, tão baixo que apenas João, que estava por perto, conseguiu ouvir. Foi a primeira vez que qualquer uma das meninas mencionou voluntariamente os seus pais. João trocou um olhar significativo com Maria Eduarda, que discretamente lhe sinalizou para não insistir no assunto. «Temos um piano na sala de música», comentou ele casualmente. «Ninguém o usa há anos». Os olhos de Sofia arregalaram-se ligeiramente. «Há uma sala só para música?» «Oh, sim», interveio Maria Eduarda suavemente. O João costumava ter aulas lá quando era criança. Ele era péssimo, devo admitir. «Avó», protestou João, fazendo as meninas rir. «Podemos vê-la?» perguntou Sofia, uma centelha de interesse genuíno nos seus olhos. João levantou-se, estendendo a mão. «Claro, por que não?»
A sala de música situava-se na ala oeste da quinta, um espaço elegante com janelas do chão ao teto e uma acústica perfeita. Um piano de cauda Steinway ocupava o lugar de honra, o seu acabamento preto a refletir a luz da manhã. Sofia aproximou-se do instrumento com reverência, os seus pequenos dedos a tocarem levemente as teclas amareladas. Matilde, entretanto, estava mais interessada nas cortinas de veludo vermelho. "Olha, Sofia", chamou ela, enrolando-se no tecido pesado. "Pareço uma princesa." Mas Sofia estava perdida no seu próprio mundo, os seus olhos fixos nas teclas do piano. João notou que ela colocou os dedos na posição correta das mãos. Alguém definitivamente lhe tinha ensinado algo. "Tu tocas?" perguntou ele gentilmente. Sofia deu um passo atrás, como se acordasse de um sonho. "A mãe estava a ensinar-me", respondeu ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Maria Eduarda, a observar da porta, interveio com a sua graça habitual. "Bem, acho que está na hora de trazer esta sala de volta à vida. Que tal começarmos com algumas aulas de piano?" O rosto de Sofia iluminou-se por um momento, antes de uma sombra familiar cruzar as suas feições. "Não queremos ser um incômodo." "Um incômodo?" riu Maria Eduarda suavemente. "Minha querida, a música nunca é um incômodo, é a alma, e esta casa tem estado silenciosa por tempo demais." João observou a cena, sentindo algo mexer no seu peito. A Quinta da Regaleira sempre fora grandiosa, imponente, um símbolo do legado da sua família. Mas agora, ao ver Matilde a dançar com as cortinas enquanto Sofia tentava algumas notas hesitantes no piano, ele percebeu que talvez a verdadeira grandeza de um lar não esteja na sua arquitetura ou história, mas nos momentos vivos que ele contém. No seu bolso, a chave pesava como um lembrete. Quantos outros segredos a Quinta escondia? Quantas histórias esperavam para ser descobertas por trás de portas há muito fechadas? Por agora, enquanto Maria Eduarda começava a ensinar uma canção simples a Sofia e Matilde tentava imitar os dedos da irmã nas teclas, João decidiu que alguns mistérios podiam esperar. Afinal, por vezes, as descobertas mais importantes acontecem não quando vamos à procura delas, mas quando permitimos que a vida encontre o seu próprio ritmo. A manhã transformou-se em tarde, e a sala de música, silenciosa por tanto tempo, encheu-se de notas hesitantes, risos e a ocasional tecla errada. Era uma nova melodia na sinfonia da Quinta da Regaleira, imperfeita talvez, mas perfeitamente deles. O escritório de João estava banhado pela luz dourada do final da tarde, quando ele encontrou a primeira fotografia. Ele estava a remexer em plantas antigas da quinta, à procura de pistas sobre portas ou compartimentos secretos que a misteriosa chave pudesse destrancar, quando um envelope amarelado deslizou de entre as páginas. Na fotografia, um João de 5 anos sorria com 2 dentes da frente em falta, sentado no mesmo baloiço do jardim onde Maria Eduarda agora contava histórias às gêmeas. O seu pai, Ricardo Pereira, estava ao seu lado, com aquele sorriso gentil de que João sentia tanta falta. "Pensei que te encontraria aqui." João levantou o olhar para ver Maria Eduarda de pé na porta, aquele olhar conhecedor no seu rosto. "As meninas?" perguntou ele discretamente, deslizando as plantas da quinta para debaixo de outros papéis. "A dormir." A Matilde insistiu em usar aquele pijama de unicórnio que compramos, mesmo sendo demasiado grande. Maria Eduarda disse, aproximando-se, os seus olhos a captarem a fotografia antiga na sua mão. "Ah, lembro-me desse dia. O teu pai tinha acabado de instalar o baloiço." João passou os dedos pela superfície gasta da fotografia. "Elas fazem-me lembrar esta altura, avó. A forma como a Matilde ri de tudo, a forma como a Sofia tenta sempre agir como se fosse mais velha do que é. Como tu costumavas ser", completou Maria Eduarda suavemente, acomodando-se na poltrona perto da sua secretária. "Especialmente depois dos teus pais." Ela deixou a frase em suspenso.
Um grito abafado vindo do andar de cima gelou-os a ambos. Em momentos, João ouviu os passos rápidos no corredor, sinalizando que as gêmeas estavam acordadas e em movimento. Segundos depois, Sofia apareceu na porta do escritório, sem fôlego. A Matilde teve um pesadelo, explicou ela, os seus olhos arregalados a suplicarem por ajuda. João não hesitou. Em poucos passos, estava no corredor, a subir as escadas com Sofia logo atrás. Encontraram Matilde encolhida na grande cama cor-de-rosa, a soluçar baixinho. — Olá, pequena! Chamou João gentilmente, sentando-se na beira da cama. — Queres falar sobre isso? Matilde abanou a cabeça, mas atirou-se para os seus braços, enterrando o rosto no seu peito. João segurou-a instintivamente, a sua mão a desenhar círculos suaves nas suas costas. Sofia subiu para a cama do outro lado, dividida entre a preocupação com a irmã e outra coisa, talvez surpresa com a naturalidade com que João lidava com a situação. Quando eu era pequeno, começou João com uma voz baixa e reconfortante. A minha mãe costumava cantar sempre que eu tinha pesadelos. Ela não era muito boa, para ser honesto, mas funcionava. Um soluço que soou quase como uma gargalhada escapou de Matilde. A nossa mãe também costumava cantar, disse Sofia suavemente, os dedos a brincarem com a bainha do seu pijama. Ela sabia todas as canções da Disney. João sentiu Matilde ficar tensa por um momento antes de relaxar novamente nos seus braços. Foi a segunda vez que as meninas mencionaram a sua mãe voluntariamente. — Que tal fazermos um acordo? Sugeriu ele. Não posso prometer cantar tão bem como as vossas canções da Disney, mas posso ficar aqui até vocês as duas adormecerem. — Prometes? Perguntou Matilde, a sua voz ainda trêmula. — Juro pelo mindinho, ofereceu João, fazendo ambas as meninas sorrirem com o ritual familiar que tinham adotado. Da porta, Maria Eduarda observava com os olhos marejados. João, sentado na cama com uma gêmea de cada lado, lembrava-a tanto de Ricardo com João quando ele era pequeno. Silenciosamente, ela deixou-os no seu momento. Mais tarde, quando as meninas finalmente adormeceram, João regressou ao seu escritório. A chave ainda o intrigava, mas agora havia algo mais urgente na sua mente. Em 3 semanas, as gêmeas tinham se tornado mais do que hóspedes temporárias. Eram parte da sua vida de uma forma que ele não esperava. Durante o dia, entre reuniões e chamadas telefônicas, dava por si a pensar no que elas estariam a fazer. Ele guardava histórias engraçadas para lhes contar ao jantar, sabendo que fariam Matilde rir. Começara a notar de que livros Sofia gostava mais, encomendando secretamente outros dos mesmos autores. O seu olhar caiu sobre a fotografia antiga na sua secretária. O seu pai sempre dissera que a família era mais do que sangue. Era escolha, era cuidado, era amor construído dia a dia. A Quinta da Regaleira, que durante tanto tempo fora apenas uma concha de velhas memórias, agora vibrava com nova energia. Os corredores outrora vazios continham agora segredos sussurrados entre irmãs, risos partilhados e o bater suave de pequenos passos. João pegou na chave da sua gaveta, examinando-a sob o brilho do candeeiro. Talvez o verdadeiro mistério não fosse o que ela destrancava, mas o que já tinha aberto. O seu próprio coração, que ele não se apercebera que estava fechado. Um som suave fê-lo olhar para cima. Maria Eduarda estava na porta, a trazer 2 chávenas de chá. — Pensei que precisávamos de falar, disse ela, pousando uma chávena à sua frente. João acenou, guardando a chave. Algumas buscas podiam esperar. Agora, ele precisava de discutir algo mais importante com a sua avó. O futuro de 2 meninas que, sem aviso ou planeamento, se tinham tornado o centro do seu mundo. O vapor subia do chá entre eles, e lá fora, a noite abraçava a Quinta da Regaleira no seu silêncio familiar. No andar de cima, 2 irmãs dormiam pacificamente, os seus sonhos agora guardados por novos protetores que, dia após dia, estavam a aprender o verdadeiro significado de família.
A Quinta da Regaleira guardava os seus segredos como uma dama guarda as suas joias, com dignidade e discrição. De dia era uma residência animada, cheia de vida e risos de crianças, mas à noite, quando todos dormiam, os seus corredores sussurravam histórias antigas que apenas João parecia ouvir. Era mais uma daquelas noites em que o sono lhe escapava. Carregando uma lanterna antiga numa mão e a chave misteriosa na outra, João vagueava pelo terceiro andar da quinta. O tapete grosso abafava os seus passos enquanto ele examinava cada fechadura, cada porta, à procura de algo que não conseguia definir. "O que escondes?", murmurou ele para a chave, observando como a luz da lanterna fazia dançar as intrincadas vinhas de bronze. Passara um mês desde que Matilde lhe a dera, e cada dia que passava apenas aumentava o mistério, em vez de o resolver. Um ranger nas tábuas do soalho fê-lo parar. Pela janela do corredor, a lua cheia projetava sombras alongadas no chão, transformando objetos familiares em formas misteriosas. Durante o dia, estas mesmas sombras eram o recreio favorito de Matilde. Ela adorava criar histórias sobre monstros amigáveis escondidos nos cantos escuros. Sofia, em contraste, preferia os espaços luminosos da biblioteca, onde passava horas a folhear álbuns de família com Maria Eduarda. A memória das meninas trouxe um sorriso aos seus lábios, mesmo enquanto os seus dedos continuavam o seu ritual noturno de testar fechaduras. Ele tentara a chave em dezenas de portas, armários e baús, mas nenhum parecia ser o certo. Um som diferente chamou a sua atenção. Passos leves a descerem a escadaria principal. Desligando a lanterna, João moveu-se silenciosamente para ver o átrio embaixo. Maria Eduarda, no seu robe de seda azul marinho, levava Sofia pela mão em direção à cozinha. A menina parecia ter estado a chorar, os seus ombros ainda a tremerem ligeiramente. Uma chávena de chocolate quente ajuda sempre com os pesadelos. A voz gentil de Maria Eduarda flutuou até ele. Sabias que o pai do João tinha pesadelos quando era pequeno? João inclinou-se mais para o balaústre, intrigado. Ele nunca tinha ouvido esta história sobre o seu pai. Ah, sério? A voz de Sofia era pouco mais que um sussurro. Oh, sim. O Ricardo era o nome dele, costumava sonhar com portas trancadas. Ele dizia que havia tesouros importantes por trás delas, mas nunca encontrava as chaves certas. João sentiu a chave na sua mão aquecer, ou talvez fosse apenas a sua imaginação. "O que aconteceu?", perguntou Sofia, a sua voz mais firme agora. Bem, um dia ele percebeu que os verdadeiros tesouros não estavam atrás de portas trancadas, mas mesmo à sua frente. Como agora, o tesouro está nesta chávena de chocolate quente e na companhia de uma jovem senhora muito especial. O som suave da gargalhada de Sofia ecoou pela quinta silenciosa, fazendo João sorrir apesar de si mesmo. Quando os seus passos finalmente se afastaram em direção ao quarto, João permaneceu pensativo. A sua obsessão com a chave estava a começar a afetar o seu sono, as suas rotinas. Durante reuniões importantes, dava por si a rabiscar o padrão de vinhas nas margens dos seus documentos. Na noite anterior, passara horas no sótão, a remexer em caixas e baús velhos. Encontrou fotografias antigas, cartas amareladas, até o diário da sua bisavó, mas nada relacionado com a misteriosa chave. Um relógio distante bateu às 2 da manhã. João suspirou, enfiando a chave no bolso do seu robe. Talvez a sua avó tivesse razão. Talvez os verdadeiros tesouros não precisassem de ser procurados. Ainda assim, enquanto voltava para o seu quarto, os seus olhos varreram as paredes antigas, estudando cada detalhe e fenda. A Quinta da Regaleira fora construída numa época em que os segredos eram guardados em compartimentos e passagens secretas. Em algum lugar, ele sabia, havia uma fechadura à espera daquela chave específica. Ao passar pelo quarto das meninas, João parou ao som de vozes abafadas. "Sonhaste com ela outra vez?", perguntou Matilde.
Shh, respondeu Sofia. Está tudo bem agora. A avó Maria Eduarda fez chocolate quente, como a mãe costumava fazer. Um momento de silêncio. Diferente, mas bom também. João recuou silenciosamente, o coração apertado. As meninas raramente falavam da sua vida antiga, e ele respeitava esse silêncio. Mas, ocasionalmente, em momentos como este, ele vislumbrava o que elas tinham perdido ou deixado para trás. De volta ao seu quarto, João colocou a chave na sua caixa habitual. O metal brilhou sob o candeeiro, como que a zombar da sua busca infrutífera. — O que estás a tentar dizer-me? Murmurou ele, fechando a tampa da caixa. Deitado na cama, a observar as sombras a dançarem no teto, João pensou na sua própria infância na quinta. Quantos segredos guardavam estas velhas paredes? Quantas histórias esperavam para ser descobertas? O sono finalmente o venceu, trazendo imagens nebulosas de corredores intermináveis e portas trancadas. Mas antes de adormecer completamente, um pensamento passou pela sua mente. Talvez o verdadeiro mistério não fosse o que a chave abria, mas por que é que Matilde o tinha escolhido, de todas as pessoas, para aguardar. Lá fora, a lua continuava a sua vigília silenciosa sobre a Quinta da Regaleira, enquanto os seus habitantes dormiam, cada um carregando os seus próprios segredos, as suas próprias chaves, as suas próprias portas por abrir. O som suave do piano flutuava pelos corredores da Quinta da Regaleira, como uma brisa suave. Sofia, concentrada nas teclas à sua frente, tocava uma versão simplificada de Clair de Lune, com uma precisão surpreendente para alguém tão jovem. As suas pequenas mãos moviam-se com confiança crescente, enquanto Maria Eduarda observava com orgulho. Ela tem um dom natural, sussurrou a sua professora de piano, a senhora Renata, a João, que interrompera a sua busca interminável pela quinta quando ouviu a música. Em 30 anos de ensino, raramente vi tanta sensibilidade em alguém tão jovem. João acenou, notando como Sofia parecia transformada ao piano, mais leve, mais livre. Era como se a música destrancasse algo dentro dela, tal como ele esperava que a misteriosa chave destrancasse. Bem, o que quer que fosse suposto abrir. Do outro lado da sala, Matilde estava sentada no parapeito da janela, as pernas a balançarem no ar, enquanto rabiscava num bloco de desenho. Desde que Maria Eduarda descobrira a sua paixão pela arte, a pequena nunca mais fora vista sem os seus materiais de desenho. — Olha, João! — chamou Matilde, mostrando o seu último desenho. — É a quinta. João aproximou-se, impressionado com o nível de detalhe capturado por uma criança de 5 anos. A Quinta da Regaleira estava lá, com as suas janelas em arco e as suas torres imponentes, mas havia algo mais, detalhes que ele não se lembrava de ter notado. — O que é isto aqui? — perguntou ele, apontando para uma linha peculiar que Matilde desenhara perto da ala oeste. — É uma porta secreta, respondeu Matilde com entusiasmo. Encontrei-a quando estava a brincar às escondidas com o Antônio ontem. João sentiu o coração falhar uma batida. Uma porta secreta? Há um painel na parede que faz clique quando o empurras. Maria Eduarda, que se aproximara para ver o desenho, trocou um olhar significativo com João. A Quinta da Regaleira sempre esteve cheia de surpresas, disse ela. Quando o João era pequeno, adorava procurar passagens secretas. Ele ainda adora, acrescentou Matilde inocentemente, fazendo João corar. Aparentemente, as suas explorações noturnas não eram tão discretas como ele pensava. A música parou, e Sofia juntou-se a eles, os olhos a brilharem pelo prazer de uma performance bem-sucedida. Foi adorável, querida, elogiou Maria Eduarda, abraçando a menina. Então, como que atingida por uma ideia súbita, acrescentou. Sabem, acho que está na hora de darmos um toque especial a esta quinta. Que tal criarmos um espaço só para vocês? As gêmeas olharam uma para a outra, surpreendidas e curiosas.
A ala leste tem vários quartos que não usamos há anos, continuou Maria Eduarda. Podíamos transformar um num ateliê de arte para a Matilde, com cavaletes e todas as cores que ela quiser, e outro numa sala de música adequada para a Sofia, com a acústica perfeita. "Ah, sério?" perguntou Matilde, os olhos arregalados de excitação. "Claro", respondeu João, sentindo-se contagiado pelo entusiasmo da sua avó. Na verdade, fez uma pausa, recordando-se de algo. "Acho que sei o sítio exato." Mais tarde, depois de as meninas terem ido para a cama, João levou Maria Eduarda a um conjunto de quartos no terceiro andar da ala leste. Durante as suas buscas noturnas pela fechadura da chave, ele redescobrira estes espaços esquecidos. "Os quartos dos gêmeos", sussurrou Maria Eduarda, o reconhecimento a surgir. Tinha-me esquecido deles. Os 2 quartos eram idênticos em tamanho e forma, ligados por uma porta central e com grandes janelas em arco com vista para o jardim. Anos de desuso tinham deixado uma camada de pó sobre os móveis cobertos, mas a grandiosidade original permanecia evidente. "O Ricardo e o Roberto costumavam brincar aqui", continuou Maria Eduarda, tocando numa moldura antiga na parede. "Eram os teus tios gêmeos", explicou ela a João antes do acidente. João conhecia a história. Os seus tios tinham morrido jovens num acidente de carro, anos antes de ele nascer. O seu pai raramente falava deles. "Acho que está na hora de estes quartos terem vida novamente", disse Maria Eduarda com resolução. "A Matilde pode ficar com o que apanha a luz da manhã, perfeito para pintar. A Sofia pode ter a luz da tarde para as suas sessões de piano." Enquanto discutiam detalhes da renovação, João notou algo curioso no rodapé. Ajoelhando-se, passou os dedos sobre uma gravura quase invisível. "Avó, olha para isto." Maria Eduarda aproximou-se, ajeitando os óculos. "Ah, sim, a passagem dos gêmeos. Os teus tios descobriram-na por acidente quando tinham 6 anos. Há um sistema de túneis que liga várias partes da quinta. O Ricardo afirmava que era para emergências, mas suspeito que foi construído mais por capricho do que por necessidade." João sentiu a chave ficar pesada no bolso. "Será que... as meninas vão adorar", continuou Maria Eduarda, aparentemente alheia à excitação do seu neto. "Podemos manter a passagem como uma surpresa especial, depois de os quartos estarem prontos, claro." Nos dias que se seguiram, a Quinta da Regaleira fervilhou com a energia da renovação. Matilde passava horas a discutir esquemas de cores com o decorador, enquanto Sofia estudava catálogos de pianos com uma seriedade adorável. João dividia o seu tempo entre supervisionar o trabalho e explorar o recém-descoberto sistema de túneis. Cada noite trazia novas descobertas, uma escada escondida aqui, um armário secreto ali, mas nenhuma fechadura parecia corresponder à chave de Matilde. Numa tarde particularmente movimentada, enquanto supervisionava a entrega do novo piano de Sofia, João ouviu uma melodia familiar vinda do jardim. Matilde estava sentada debaixo de uma árvore a cantarolar enquanto desenhava, enquanto Sofia praticava escalas na janela aberta acima. Ele parou para apreciar a naturalidade com que as gêmeas se tinham integrado na vida da quinta. Os seus talentos estavam a florescer, como as hortênsias de Maria Eduarda, nutridos pelo amor e cuidado que recebiam. A Quinta da Regaleira, que durante tanto tempo fora apenas uma concha de velhas memórias, estava agora viva com um novo propósito. Por todo o lado havia sinais das pequenas mudanças que as gêmeas tinham trazido. Os desenhos de Matilde colados no frigorífico, as pautas de Sofia espalhadas pela biblioteca, o riso a ecoar em corredores outrora silenciosos. E talvez, pensou João enquanto observava o sol poente a dourar as pedras antigas da quinta, algumas portas não precisassem de chaves para se abrirem. Algumas simplesmente se abriam por si mesmas, quando o tempo e o coração estavam prontos.
O sótão da Quinta da Regaleira era um mundo à parte, suspenso no tempo e coberto por décadas de pó. João tinha vindo a adiar esta exploração, em parte devido ao esforço necessário para organizar tantos anos de história familiar acumulada, em parte porque algo no espaço o intimidava. Mas naquela tarde de domingo, enquanto as gêmeas brincavam no jardim sob o olhar atento de Maria Eduarda, ele finalmente ganhou coragem para subir a escada estreita que levava ao último refúgio inexplorado da quinta. A madeira velha rangeu sob os seus pés quando ele empurrou o alçapão. O ar era denso, impregnado com o cheiro peculiar de memórias antigas. Cedro, papel envelhecido e tempo estagnado. João ligou a sua lanterna, o seu feixe a dançar entre formas cobertas por lençóis brancos, criando sombras que pareciam mover-se por conta própria. "Vamos ver o que escondes", murmurou ele para o espaço silencioso, tirando a chave do bolso. Após semanas de busca infrutífera, tornara-se uma presença constante contra o seu peito como um talismã. Metodicamente, João começou a explorar o vasto sótão. Havia móveis antigos sob lençóis, pilhas de quadros emoldurados, baús e caixas rotuladas com a caligrafia elegante de várias gerações Pereira. Cada item parecia contar uma história, guardar um segredo. Um espelho particularmente grande chamou a sua atenção. Puxando o lençol, João viu o seu reflexo na sua superfície manchada pelo tempo. Por um momento, pensou ter visto a imagem do seu pai. Ele sempre se parecera com Ricardo, mas agora, com as preocupações das últimas semanas gravadas no seu rosto, a semelhança era quase inquietante. O som de risos infantis flutuou através da pequena janela do sótão, lembrando-o do presente. Lá embaixo, Matilde provavelmente estava a mostrar as suas últimas obras de arte a Maria Eduarda, enquanto Sofia praticava a sua música. Incrível como, em tão pouco tempo, as gêmeas se tinham tornado uma parte integrante das suas vidas. Avançando mais para dentro do sótão, João começou a encontrar objetos mais antigos. Uma boneca de porcelana com um vestido amarelado pelo tempo, um álbum de fotografias tão frágil que ameaçava desfazer-se ao toque, uma caixa de música que não tocava uma nota há décadas. Foi então que o viu. Parcialmente escondido atrás de uma pilha de malas velhas, estava um baú diferente dos outros. Não era particularmente grande ou ornamentado, mas havia algo nele que prendeu a sua atenção de imediato. Talvez fosse a madeira escura, quase preta, ou os detalhes em bronze que formavam um padrão que parecia estranhamente familiar. O coração de João bateu descompassado. Segurando a lanterna mais perto, examinou as gravuras em metal na tampa do baú. Delicadas vinhas de Hera, entrelaçadas, formando desenhos que lembravam uma rosa dos ventos. Exatamente como a chave que Matilde lhe dera. Com os dedos a tremerem, tirou a chave do bolso. O metal pareceu aquecer na sua mão enquanto a aproximava da fechadura. A semelhança no desenho era agora inegável. "Será que..." sussurrou ele, alinhando a chave com a fechadura. Encaixou-se perfeitamente. Por um momento, João ficou apenas ajoelhado ali, congelado, a chave inserida na fechadura, mas ainda por girar. Após semanas de busca, a descoberta parecia quase surreal demais. Um raio de sol atravessou o pequeno vitral do sótão, iluminando partículas de pó que dançavam como pequenas estrelas no ar. O momento parecia suspenso no tempo, carregado de possibilidades e mistérios ainda desconhecidos. Finalmente, reunindo a sua coragem, João girou a chave. O mecanismo da fechadura moveu-se com uma suavidade surpreendente, como se tivesse sido recentemente oleado. Um clique suave ecoou no silêncio do sótão. João susteve a respiração enquanto levantava a tampa do baú. O interior era forrado com veludo vermelho desbotado, ainda luxuoso ao toque. Lá, bem arrumados, estavam vários itens que fizeram o coração de João falhar uma batida.
Um velho livro de contos de fadas, a sua capa de couro gasta pelo uso frequente. Um envelope amarelado com uma caligrafia elegante que ele não reconheceu. Uma pequena caixa de música de bronze decorada com o mesmo padrão de rosa dos ventos e era da chave. E, no fundo do baú, algo que fez João ofegar. Uma fotografia. Nela, duas meninas sorriam para a câmara, vestidas com roupas idênticas. Poderiam facilmente ser Sofia e Matilde, exceto que a fotografia era claramente de décadas atrás. João virou a fotografia com as mãos a tremerem. Nas costas, com uma caligrafia cuidada, dizia: Rosa e Lília Pereira, 1955. João? A voz de Maria Eduarda ecoou das escadas do sótão, fazendo-o saltar. Está tudo bem aí em cima? As meninas estão a pedir para te juntares a elas para o lanche. João olhou para os itens espalhados à sua frente, a sua mente a girar com perguntas. Quem eram Rosa e Lília Pereira? Por que é que Matilde tinha a chave deste baú? E que ligação tinha isto com as gêmeas? Já vou descer, avó, respondeu ele, a sua voz ligeiramente rouca. Cuidadosamente, colocou tudo de volta lá dentro, fechando o baú com a chave. Havia tanto para explorar, mas algo lhe dizia que precisava de ter cuidado. Ao descer as escadas do sótão, João encontrou Maria Eduarda no corredor, o seu rosto uma mistura de curiosidade e preocupação. Encontraste algo de interessante lá em cima? Perguntou ela, estudando a sua expressão. João hesitou. Por uma razão que não conseguia explicar, sentiu que devia manter a descoberta do baú em segredo, por agora. Apenas algumas velhas memórias, respondeu vagamente. Maria Eduarda observou-o por um momento mais longo do que o necessário, como se pudesse ver através da sua resposta vaga. Mas antes que ela pudesse comentar, Matilde veio a correr pelo corredor. João, prometeste ver a minha nova pintura antes do lanche. Ele sorriu, pegando na menina ao colo. E desde quando é que eu quebro as minhas promessas, hã? Seguindo Matilde para o seu novo ateliê de arte, João sentiu o peso da chave no bolso. O mistério do baú teria de esperar. Por agora, havia uma pintura para admirar e um lanche para partilhar. Mas mais tarde, quando a quinta estivesse silenciosa, ele voltaria ao sótão. Porque agora ele sabia. A chave não era apenas um objeto curioso dado por uma criança. Era uma porta de entrada para um mistério muito maior, um que poderia explicar por que é que o destino trouxera Sofia e Matilde à Quinta da Regaleira. Naquela noite, João esperou até que o último som de passos nos corredores da quinta se tivesse desvanecido. O jantar fora como de costume. Matilde a falar entusiasticamente das suas pinturas, Sofia a partilhar o seu progresso no piano, Maria Eduarda a sorrir com orgulho maternal. Mas a descoberta no sótão pesava muito na sua mente. Assim que a quinta mergulhou em completo silêncio, ele pegou na chave e subiu novamente as escadas do sótão. A lua cheia banhava o vitral de luz prateada, criando padrões fantasmagóricos no chão poeirento. O baú estava exatamente onde o deixara, parcialmente escondido atrás das malas velhas. João ajoelhou-se diante dele, inserindo a chave na fechadura com as mãos mais firmes desta vez. O clique suave pareceu ecoar no espaço silencioso. Retirando cuidadosamente os itens que encontrara mais cedo, o livro de histórias, a caixa de música, a fotografia misteriosa, João notou algo que não tinha visto antes. No forro do fundo do baú, quase imperceptível, havia uma pequena aba no veludo vermelho. O seu coração bateu descompassado quando seus dedos encontraram a borda do tecido. Gentilmente, puxou, revelando um compartimento escondido. Lá dentro havia apenas um envelope amarelado, selado com cera vermelha com o brasão da família Pereira. A cera partiu-se facilmente sob os seus dedos trêmulos. Dentro havia um único documento, a tinta azul ainda surpreendentemente vívida contra o papel envelhecido. As primeiras palavras fizeram o seu mundo parar. Certificado de adoção.
João piscou várias vezes, como se as palavras pudessem mudar se ele as encarasse por tempo suficiente. Mas lá estavam elas, inegáveis na sua simples crueza. Nome da criança: João Pereira, anteriormente João Magalhães. Data de nascimento: 15 de março de 1990. Pais adotivos: Ricardo e Isabel Pereira. Data de adoção: 12 de dezembro de 1990. O documento continuava com detalhes legais e assinaturas oficiais, mas João mal conseguia processar a informação. As suas mãos tremiam tanto que o papel farfalhava no silêncio do sótão. Adotado. A palavra ecoou na sua mente como um sino dissonante. Memórias brilharam diante dos seus olhos como uma apresentação de slides rápida. O seu pai, Ricardo, sempre tão protetor. A sua mãe, Isabel, com aquele olhar de adoração que agora assumia um significado totalmente novo. Maria Eduarda. João levantou-se abruptamente, quase derrubando o baú. Maria Eduarda saberia. Maria Eduarda sempre soube de tudo. Ele desceu as escadas do sótão como um fantasma, o documento apertado na mão. Os seus pés levaram-no automaticamente para a biblioteca, onde sabia que encontraria a sua avó. Não, a sua avó biológica não, corrigiu-se amargamente. Como esperado, Maria Eduarda estava na sua poltrona favorita, um livro aberto no colo e uma chávena de chá, agora frio ao seu lado. Ela levantou o olhar quando João entrou, e algo na sua expressão deve ter revelado a tempestade dentro dele, porque ela fechou imediatamente o livro. Tu sabias. Não era uma pergunta. Maria Eduarda não respondeu de imediato. Em vez disso, estudou o documento amachucado na sua mão, o seu rosto calmo de uma forma que apenas décadas de experiência na alta sociedade poderiam gerir. Senta-te, João, disse ela suavemente. Não me quero sentar. A sua voz saiu mais alta do que pretendia, e ele baixou-a instantaneamente, consciente das meninas a dormir no andar de cima. 35 anos, avó. Não, Maria Eduarda. 35 anos de mentiras. Nunca foram mentiras, João, respondeu Maria Eduarda, a sua voz firme mas gentil. Foste sempre um Pereira. O sangue é apenas um tipo de verdade. João soltou uma gargalhada sem humor, passando as mãos pelo cabelo em frustração. A sério? Que outras verdades foram convenientemente omitidas? Quem são os meus pais biológicos? Por que fui adotado? Por que é que nunca ninguém me disse? Maria Eduarda exalou profundamente e, pela primeira vez, João notou o peso dos seus anos na sua postura. Os teus pais, o Ricardo e a Isabel, queriam contar-te quando fizesses 18 anos, mas depois... A sua voz falhou ligeiramente. Depois aconteceu o acidente, e tu já estavas a sofrer tanto. João sentiu as pernas fraquejarem e, finalmente, permitiu-se desabar na poltrona, em frente a Maria Eduarda. O acidente. Os seus pais tinham morrido num acidente de carro quando ele tinha 17 anos, poucos meses antes do seu 18º aniversário. Depois disso, continuou Maria Eduarda, coube-me a mim contar-te. Mas tu estavas tão determinado a honrar o legado do teu pai, tão focado em provar que eras um verdadeiro Pereira. Talvez eu tenha sido cobarde, mas não te podia tirar isso também. E os meus pais biológicos? Maria Eduarda hesitou. A Sara Magalhães era muito jovem quando te teve. Ela tomou a decisão que acreditava ser a melhor para o seu filho. Sara? Um arrepio percorreu a espinha de João. Como? Sim, confirmou Maria Eduarda gentilmente, como a pequena Matilde lá em cima. Foi ela que encontrou a chave, não foi? João acenou mecanicamente, a sua mente ainda a tentar processar tudo. No baú havia também uma fotografia antiga. 2 meninas. Rosa e Lília Pereira. As minhas irmãs, revelou Maria Eduarda. Gêmeas, como a Sofia e a Matilde. Morreram muito jovens, num incêndio. Depois dessa tragédia, os teus avós adotivos, decidiram transformar a Quinta da Regaleira num lugar de segundas oportunidades.
quando o Ricardo e a Isabel não podiam ter filhos e depois surgiu a oportunidade de adotar um bebê especial. Por que é que a Matilde tinha a chave? Interrompeu João, uma suspeita a formar-se na sua mente. Maria Eduarda deu um sorriso triste. Às vezes, o destino tem um sentido de humor peculiar. Ou talvez seja o universo a tentar corrigir os seus próprios círculos. A Matilde encontrou a chave porque precisávamos que descobrisses a verdade. Agora. Porque aquelas duas meninas lá em cima precisam de alguém que entenda, melhor do que ninguém, que a família é muito mais do que sangue. João sentiu lágrimas quentes a escorrerem-lhe pelas bochechas. Então, quando as encontrei naquele banco, não foi uma coincidência? Assim como não foi uma coincidência o Ricardo e a Isabel te terem encontrado, finalizou Maria Eduarda. A Quinta da Regaleira sempre teve o dom de reunir almas perdidas. Um silêncio pesado instalou-se na biblioteca. Lá fora, a noite continuava, alheia às revelações que tinham acabado de virar o mundo de João do avesso. Eles amavam-me? A pergunta escapou dos seus lábios antes que ele a pudesse impedir, a sua voz soando estranhamente pequena. Maria Eduarda levantou-se, atravessando o espaço entre eles para segurar o rosto de João nas suas mãos. Oh, meu querido rapaz, eles amavam-te mais do que a própria vida. Foste o maior tesouro deles, a maior alegria deles. Nunca, nem por um segundo, duvides disso. João fechou os olhos, deixando as lágrimas fluírem livremente agora. Sentiu os braços de Maria Eduarda à sua volta, o mesmo abraço reconfortante que ela lhe dera em criança quando ele tinha pesadelos. E eu, sussurrou ele contra o ombro dela. Eu ainda sou? Serás sempre o meu neto, declarou Maria Eduarda com firmeza. Serás sempre um Pereira. Algumas verdades vão muito além do sangue, João, e estás prestes a descobrir isso com a Sofia e a Matilde. João afastou-se ligeiramente, limpando o rosto. Como posso olhar para elas agora, sabendo que temos guardado segredos tão grandes? Da mesma forma que sempre fizeste, com amor. E quando chegar a hora certa, saberás o que dizer. Assim como o Ricardo e a Isabel teriam feito, se tivessem tido a oportunidade. Um som suave na porta fê-los virar-se. Matilde estava lá, a apertar o seu peluche de unicórnio contra o peito, parecendo sonolenta, mas preocupada. João, perguntou ela timidamente. Estás a chorar? Ele abriu os braços automaticamente e Matilde correu para o seu colo. Está tudo bem, pequena, sussurrou ele, inalando o cheiro do seu shampoo infantil. Às vezes, os adultos choram quando descobrem coisas importantes. Coisas tristes? Perguntou ela contra o seu peito. Não, respondeu João após um momento, surpreendido pela verdade nas suas próprias palavras. Coisas que fazem os nossos corações crescer um pouco mais. Maria Eduarda observou a cena com os olhos brilhantes, e João percebeu que ela tinha razão. A família era muito mais do que sangue. Era algo que se construía com amor, dia a dia, em momentos como este. Enquanto embalava Matilde de volta ao sono, João sentiu um peso levantar-se dos seus ombros. Saber da sua adoção não mudava quem ele era. Talvez o ajudasse a compreender melhor o seu próprio coração. E talvez, apenas talvez, fosse exatamente disso que Sofia e Matilde precisavam. Alguém que compreendesse, em primeira mão, que os laços mais fortes não são sempre aqueles com que nascemos, mas aqueles que escolhemos criar. O sol mal tinha nascido quando João regressou à biblioteca. Não conseguira dormir, a sua mente a girar com perguntas por responder e memórias agora vistas através de uma nova lente. Maria Eduarda já lá estava, como se estivesse à sua espera, uma bandeja de chá a vapor entre eles. A Isabel chorou durante 3 dias quando descobriu que não podia ter filhos. Começou Maria Eduarda abruptamente a servir o chá em 2 chávenas de porcelana. O Ricardo encontrou-a no Jardim das Hortênsias, devastada.
Eles tinham tentado durante 5 anos. João sentou-se, aceitando a chávena com as mãos ligeiramente trêmulas. Por que é que eu nunca suspeitei? Como é que não percebi? Porque eles certificaram-se de que nunca tivesses motivos para duvidar, respondeu Maria Eduarda suavemente. A Isabel decorou o quarto de bebê durante toda a gravidez da tua mãe biológica. O Ricardo visitava o orfanato todas as semanas, a levar presentes e a fazer planos. Quando finalmente te trouxeram para casa, ela sorriu com a memória. Nunca vi duas pessoas mais completas. Fala-me da minha mãe biológica, pediu João, a sua voz quase um sussurro. Maria Eduarda ajeitou-se na cadeira. A Sara Magalhães tinha 16 anos. Vinha de uma família simples do campo. Quando descobriu que estava grávida, os pais enviaram-na para um lar para mães solteiras em Lisboa. Foi lá que a Isabel a conheceu. Ela fazia voluntariado lá. João fechou os olhos, a tentar imaginar. E o meu pai biológico? A Sara nunca revelou quem era. Disse apenas que era muito jovem e não estava pronto para ser pai. Maria Eduarda fez uma pausa, a bebericar o seu chá. A Isabel passou horas a falar com a Sara, a ajudá-la a planear o futuro. Foi a Sara que escolheu os teus pais, sabes? Ela escolheu. Oh, sim. Ela disse que havia algo de especial na Isabel e no Ricardo, uma bondade genuína. Ela queria que o seu bebê tivesse não apenas conforto material, mas amor verdadeiro. Maria Eduarda sorriu tristemente. A Sara era muito sábia para alguém tão jovem. João levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. O jardim lá embaixo acordava sob os primeiros raios de sol. Eles nunca acharam que eu tinha o direito de saber? Nunca consideraram que eu merecia a verdade? Claro que sim, querido. Como eu disse na noite passada, eles planeavam contar-te quando fizesses 18 anos. Maria Eduarda suspirou. O Ricardo guardou todas as cartas da Sara da sua gravidez naquele baú. Ele queria que soubesses o quanto eras amado desde o início. Por todos. Cartas? João virou-se rapidamente. Eu não vi nenhuma carta no baú. Deve haver outro compartimento secreto. O Ricardo era meticuloso com coisas importantes. Maria Eduarda levantou-se com alguma dificuldade, aproximando-se. Mas, João, tens de entender. Os teus pais não te esconderam isto por vergonha ou medo. Eles apenas queriam que crescesses, a sentir-te completamente parte da família, sem sombra de dúvida sobre o teu lugar entre nós. Mas eu não sou realmente um Pereira, murmurou João, mais para si mesmo do que para Maria Eduarda. Não sejas ridículo, repreendeu Maria Eduarda com firmeza, surpreendendo-o. És mais um Pereira do que muitos que carregam o nome por sangue. Tens a bondade do Ricardo, a força da Isabel, e que os céus me ajudem, a minha teimosia. Ela segurou o seu rosto nas mãos, tal como fazia quando ele era criança. A família não é apenas ADN, João. É amor, é escolha, é um compromisso diário. João sentiu as lágrimas a arderem-lhe nos olhos, como o Ricardo e a Isabel, com a Sofia e a Matilde. Exatamente, sorriu Maria Eduarda, limpando uma lágrima que lhe escorria pela bochecha. Achas que é mera coincidência que tenhas encontrado duas meninas a precisar de amor, justamente quando estavas pronto para entender esta verdade sobre a família? Um ruído no corredor interrompeu-os. Sofia apareceu na porta da biblioteca, já vestida para suas aulas de piano. Bom dia, disse ela timidamente, notando a atmosfera emotiva. Está tudo bem? João respirou fundo, tentando recompor-se. Sim, querida, estávamos apenas a recordar algumas histórias de família. Sofia entrou na biblioteca, os seus olhos curiosos a percorrerem as prateleiras. A avó Maria Eduarda estava a contar-me de quando eras pequeno. Ah, sério? João conseguiu sorrir, apesar da turbulência no seu peito. E o que é que ela disse? Que também demoraste um pouco a aprender piano, respondeu Sofia com um pequeno sorriso, mas que os teus pais nunca desistiram de ti. A simplicidade da sua observação atingiu João como uma onda.
Os seus pais nunca tinham desistido dele. Nem quando ele era um bebê que precisava de uma família, nem quando destruiu as hortênsias de Maria Eduarda a tentar começar um jardim, nem quando errava horrivelmente as notas nas suas aulas de piano. Não, concordou ele baixinho. Eles nunca desistiram. Maria Eduarda tocou-lhe no braço gentilmente. E estás a seguir os passos deles na perfeição. Sofia observou a interação deles com uma sabedoria para além da sua idade. João, disse ela hesitante, podes levar-me à minha aula de piano hoje? Claro, respondeu ele imediatamente, sentindo uma estranha sensação de calma. Vou só buscar o meu casaco. Enquanto subia as escadas para o seu quarto, João ouviu a voz de Matilde, vinda do ateliê de arte, provavelmente já acordada e ansiosa para pintar. A Quinta da Regaleira ganhava vida, pouco a pouco, tal como fazia todas as manhãs, desde que as gêmeas chegaram. No seu quarto, parou em frente ao espelho. O homem que olhava de volta tinha os olhos de Sara Magalhães e talvez o sorriso desconhecido de um pai. Mas também tinha o porte dos Pereira, o queixo determinado de Ricardo e décadas de amor incondicional gravadas em cada feição. Talvez Maria Eduarda tivesse razão. Talvez o maior presente dos seus pais não fosse apenas dar-lhe um nome ou um lar, mas ensinar-lhe, através do seu próprio exemplo, que o verdadeiro amor transcende o sangue e os apelidos. E agora, com Sofia à espera da sua aula de piano e Matilde provavelmente a criar obras-primas com guache, ele tinha a oportunidade de passar essa lição adiante. Obrigado, sussurrou ele ao seu reflexo. Ou talvez a Ricardo e Isabel, ou a Sara Magalhães, ou a todos os que tinham tecido esta complexa tapeçaria de amor e escolhas que o tornaram quem ele era. João? A voz de Sofia chamou do andar de baixo. Vamos chegar atrasados. Ele sorriu, pegando no casaco. Algumas verdades doem quando reveladas, mas também nos libertam. E, por vezes, precisamos de compreender o nosso próprio passado para oferecer um futuro melhor aos outros. A semana que se seguiu à revelação da sua adoção mudou João profundamente. Cada momento com as gêmeas carregava um novo significado, e cada memória da sua própria infância parecia renovada sob esta nova perspectiva. No domingo de manhã, enquanto observava Sofia e Matilde a brincarem no jardim, deu por si a estudar os seus rostos com atenção redobrada. Sofia, absorta no seu livro mesmo no meio da brincadeira, tinha a mesma seriedade que Maria Eduarda afirmava que João demonstrara em criança. Matilde, a correr entre as hortênsias com uma alegria contagiante, lembrava-o do que acabara de aprender sobre a sua mãe biológica, jovem, cheia de vida e a enfrentar decisões difíceis com uma coragem surpreendente. Elas estão à procura de um lugar a que pertencer, disse Maria Eduarda suavemente, juntando-se a ele na varanda. Tal como tu encontraste o teu. João acenou. Tenho pensado muito no Ricardo e na Isabel, em como deve ter sido para eles escolherem amar-me incondicionalmente, mesmo sabendo que um dia eu poderia questionar tudo. O amor verdadeiro envolve sempre riscos, querido. Maria Eduarda ajeitou a manta no seu colo. Mas alguns riscos valem a pena. Como que por sinal, Matilde tropeçou numa pedra na relva, caindo com um baque. Antes que qualquer adulto pudesse reagir, Sofia já estava ao seu lado, a ajudá-la a levantar-se com aquela mistura única de firmeza e gentileza que só uma irmã consegue proporcionar. Elas são incríveis, não são? Murmurou João, observando Matilde transformar as suas lágrimas em risos, enquanto Sofia fingia examinar o joelho, arranhado com uma seriedade exagerada. Tal como tu, sorriu Maria Eduarda. Lembro-me do dia em que o Ricardo te trouxe para a quinta. Eras tão pequeno, mas os teus olhos já continham universos inteiros de possibilidades. João virou-se para a sua avó. Por que é que nunca mais te casaste depois do avô Carlos? Maria Eduarda pareceu surpreendida com a mudança de assunto, mas os seus olhos suavizaram-se com compreensão.
Porque algumas pessoas entram nas nossas vidas para nos ensinar que o amor não tem de seguir uma fórmula prescrita. O Carlos deu-me anos maravilhosos, e o Ricardo, e depois tu chegaste e encheste o meu coração de formas que eu nunca soube serem possíveis. Fez uma pausa significativa. Às vezes, a família que construímos é ainda mais preciosa do que aquela em que nascemos. No jardim, Sofia convencera Matilde a sentar-se no baloiço, e agora elas espremiam-se no pequeno assento, as suas gargalhadas a ecoarem pela propriedade. Senhor João. Antônio apareceu discretamente na varanda. Os documentos que solicitou chegaram do escritório de advogados. O coração de João falhou uma batida. Ele pedira um esboço completo do processo de adoção legal, embora ainda não tivesse partilhado os seus pensamentos com ninguém, nem mesmo com Maria Eduarda. Obrigado, Antônio. Deixe-os no meu escritório, por favor. Maria Eduarda levantou uma sobrancelha inquisitiva, mas não disse nada. Em vez disso, chamou as meninas para o lanche. Mais tarde, sozinho no seu escritório, João estudou os documentos cuidadosamente. Requisitos, procedimentos, avaliações. Tudo parecia simultaneamente assustador e absolutamente certo. O seu olhar caiu sobre uma fotografia na sua secretária, tirada alguns dias antes. Nela, ele estava sentado ao piano com Sofia, enquanto Matilde desenhava no banco ao lado deles. A naturalidade da cena atingiu-o. Sem poses forçadas, sem sorrisos artificiais. Apenas 3 pessoas a partilharem um momento de felicidade genuína. Uma batida suave na porta fê-lo olhar para cima. Sofia estava lá, a apertar as suas pautas. João, perguntou ela hesitante. Posso praticar aqui? A Matilde está a dormir e eu não quero acordá-la. Claro, respondeu ele rapidamente, guardando os documentos de adoção. Entra. Vou mostrar-te uma peça nova. Ao ajustar o banco do piano para Sofia, João notou como ela observava as suas mãos cuidadosamente, imitando a sua postura. Era o mesmo olhar focado que ele vira em fotografias antigas de si mesmo com Ricardo. Sabes, começou ele suavemente, quando eu era pequeno, também tinha dificuldades com certas notas. Ah, sério? Perguntou Sofia, os dedos a roçarem nervosamente nas teclas. Sim, mas o meu pai, o Ricardo, dizia sempre que o importante não era a perfeição, mas a coragem de continuar a tentar. Sofia ficou em silêncio por um momento, a absorver as suas palavras. Sentes falta dele? Todos os dias, respondeu João honestamente. Mas aprendi que as pessoas que amamos nunca nos deixam verdadeiramente. Elas vivem nas lições que nos ensinaram, nas memórias que partilhamos. Como a nossa mãe, sussurrou Sofia, tão baixo que João quase não ouviu. O seu coração apertou. Era a primeira vez que Sofia mencionava a sua mãe diretamente a ele. Queres falar-me sobre ela? Sofia hesitou, os dedos ainda a repousarem nas teclas do piano. Ela também gostava de música. Levava-nos ao parque aos domingos e cantava sempre enquanto empurrava a Matilde no baloiço. A sua voz tremeu ligeiramente. Mas depois ela ficou doente e... João colocou gentilmente a sua mão sobre a dela. Está tudo bem. Não tens de dizer mais nada, se não quiseres. Sofia acenou, lágrimas silenciosas a rolarem-lhe pelas bochechas. Às vezes, continuou ela mesmo assim. Quando toco piano, sinto que ela me consegue ouvir. Tenho a certeza de que consegue, disse João suavemente. E tenho a certeza de que ela está muito orgulhosa de ti. Sofia virou-se para ele, os seus olhos grandes e vulneráveis. João, não há problema em gostar de estar aqui, mesmo que eu sinta a falta dela? João sentiu o coração partir-se e curar-se no mesmo momento. Oh, Sofia! Claro que sim. O amor não é limitado. Podemos sentir falta de alguém e ainda assim abrir os nossos corações a novas pessoas. Num impulso, Sofia abraçou-o, enterrando o rosto contra o seu peito.
João envolveu-a nos seus braços, percebendo que não havia como voltar atrás. O seu coração já pertencia a estas duas meninas. Naquela noite, depois de as meninas irem dormir, João regressou ao seu escritório. Os documentos de adoção ainda esperavam na sua gaveta, mas agora ele via-os com uma clareza cristalina. Ricardo e Isabel tinham-no escolhido. Agora era a sua vez de escolher, de oferecer a Sofia e Matilde o mesmo amor incondicional que lhe fora dado. Pegando numa caneta, João começou a preencher os formulários preliminares. Cada linha que escrevia era uma promessa silenciosa, não apenas às meninas, mas aos seus pais, que lhe tinham ensinado o verdadeiro significado de família. A Quinta da Regaleira jazia imóvel, mas João conseguia sentir os ecos de amor e coragem a encherem as suas paredes antigas. Histórias de escolhas ousadas, corações abertos e famílias formadas não por sangue, mas por amor. E agora ele estava prestes a adicionar um novo capítulo a essa história. A Quinta da Regaleira sempre fora grandiosa, mas nos últimos dias parecia respirar uma nova vida. O som de martelos e ferramentas elétricas ecoava pelos corredores, enquanto equipas de trabalhadores transformavam os quartos gêmeos no terceiro andar. As paredes que outrora testemunharam silenciosamente décadas de história familiar, agora observavam uma nova era a tomar forma. João supervisionava as renovações com o mesmo cuidado que dedicava a grandes projetos corporativos. Cada detalhe era considerado, não apenas em termos de funcionalidade, mas também de significado. O ateliê de arte de Matilde recebeu paredes pintadas em tons suaves de azul, reminiscente de céus limpos. A sala de música de Sofia foi equipada com painéis acústicos especiais, as suas paredes desenhadas para se assemelharem a ondas musicais. As cortinas estão postas, anunciou Maria Eduarda, entrando no que seria o quarto de Matilde, a trazer amostras de tecido nos braços. A Matilde vai adorar estas. Tem pequenas estrelas bordadas que brilham no escuro. João sorriu, recordando o fascínio da criança por tudo o que brilhava. E os livros para a biblioteca da Sofia? O Antônio está a organizar as prateleiras agora. Conseguimos encontrar primeiras edições dos clássicos que ela adora. Ao observar a sua avó a coordenar os toques finais com a facilidade de quem passou a vida a cuidar dos outros, João sentiu uma onda de gratidão. Maria Eduarda abraçara a sua decisão de adotar as gêmeas com um entusiasmo que apenas confirmava o que ele já sabia. A família era muito mais do que uma questão de sangue. "Sabes", comentou Maria Eduarda, ajeitando um quadro na parede, "o Ricardo estaria orgulhoso. Não apenas da remodelação da quinta, mas da tua." João caminhou até a janela, olhando para o jardim lá embaixo, onde as gêmeas brincavam sob o olhar atento de Maria. "Às vezes, pergunto-me se estou a fazer a coisa certa, se sou suficiente para elas." Maria Eduarda riu gentilmente. "Oh, querido, os teus pais fizeram a si mesmos as mesmas perguntas sobre ti. Faz parte de ser família, essa mistura de amor absoluto e dúvidas constantes." No jardim, Matilde acabara de mostrar algo a Sofia, provavelmente outro desenho. A irmã mais velha, por exatos 7 minutos, como adoravam salientar, abraçou Matilde com o cuidado protetor que sempre mostrava. "Ontem", começou João, a sua voz baixa, "encontrei mais cartas no baú. A Sara, a minha mãe biológica, escreveu sobre os seus medos, as suas esperanças, sobre como queria que o seu bebê tivesse não apenas uma casa, mas um lar." Maria Eduarda aproximou-se, pousando uma mão no seu ombro. E ele teve, assim como estas duas meninas terão. O som de passos apressados no corredor quebrou a sua conversa. Sofia apareceu na porta, as bochechas coradas de correr. "João, a Matilde pintou algo incrível. Tens de ver." Ele sorriu, deixando-se puxar pela sua mão pequena, mas determinada. No jardim, Matilde estava junto ao seu cavalete, a morder o lábio nervosamente.
A pintura retratava a Quinta da Regaleira vista através dos olhos de uma criança de 5 anos. Mas o que chamou a atenção de João não foi a arquitetura fantasiosa ou as cores vibrantes. Foi como ela pintara as pessoas na varanda. Estavam todos lá. Maria Eduarda na sua cadeira favorita. Sofia ao piano, que Matilde decidira colocar ao ar livre, a sua lógica infantil ignorando as restrições físicas. Maria com uma bandeja de biscoitos, Antônio a regar as hortênsias, e no centro, de mãos dadas, estavam Matilde, Sofia e João. É a nossa família, explicou Matilde timidamente. Gostas? João ajoelhou-se ao seu lado, sentindo um nó formar-se na garganta. É perfeito, pequena. Absolutamente perfeito. Posso pendurá-lo no meu novo quarto? Perguntou ela com esperança. Na verdade, respondeu João, acho que devia ir para a entrada principal, para que todos o possam ver. Os olhos de Matilde arregalaram-se. A sério? Mas e todos os quadros importantes? Não há nada mais importante do que este, disse ele com firmeza, porque mostra a nossa família, exatamente como ela é. Naquela noite, depois de as meninas finalmente adormecerem nos seus quartos temporários, ainda relutantes em ir para a cama, demasiado excitadas com a mudança para os novos, João vagueou pelos corredores da quinta. Cada canto parecia diferente agora, preenchido não apenas com memórias do passado, mas com promessas de futuro. No seu escritório, os papéis da adoção esperavam pelas assinaturas finais. O processo seria longo, ele sabia, mas algumas esperas valem a pena. Ricardo e Isabel tinham esperado por ele. Agora era a sua vez de esperar e lutar pelas suas meninas. A velha chave repousava na sua caixa sobre a secretária, o seu mistério inicial transformado em algo mais. Já não era apenas um objeto que abria um baú de segredos do passado, mas um símbolo de como o destino por vezes funciona de maneiras misteriosas, juntando pessoas que precisam umas das outras. As renovações terminam amanhã, comentou Maria Eduarda da porta, a trazer 2 chávenas de chá, mesmo a tempo do aniversário das meninas. João pegou na chávena, surpreendido. Como sabias que é o aniversário delas? Maria Eduarda sorriu misteriosamente. A Sofia mencionou-o no outro dia, enquanto estávamos a organizar os livros. 6 anos, um marco importante. A mesma idade que eu tinha quando comecei realmente a sentir-me parte desta família, refletiu João. Quando percebi que não importava como tinha chegado aqui. Esta era a minha casa. E agora podes dar-lhes esse mesmo sentimento. João acenou, sentindo uma paz que não experimentava desde que descobrira a sua adoção. A Quinta da Regaleira sempre fora mais do que apenas uma casa. Era um refúgio para corações a precisar de cura, um lugar onde as famílias se podiam formar de maneiras inesperadas. Achas que elas serão felizes aqui? Perguntou ele, quase para si mesmo. Elas já são, respondeu a sua avó simplesmente. Porque, como tu uma vez, encontraram não apenas um lugar para viver, mas pessoas para amar. Lá fora, a noite envolvia a Quinta da Regaleira no seu silêncio habitual. Amanhã, os novos quartos estariam prontos. Amanhã, um novo capítulo começaria na história desta família em crescimento, uma que florescia não através do sangue, mas através do amor. E João, filho de Ricardo e Isabel por escolha, neto de Maria Eduarda por amor, e agora prestes a tornar-se pai de Sofia e Matilde pelo mesmo milagre que uma vez o trouxera aos Pereira, finalmente compreendeu. Às vezes, as melhores famílias são aquelas que construímos, um coração de cada vez. O gabinete do juiz Silva tinha a solenidade típica dos ambientes legais, mas naquela manhã de outono, o local parecia irradiar um tipo de energia diferente. João ajeitou a sua gravata pela 10ª vez, enquanto Maria Eduarda ajustava o laço no cabelo de Matilde com a mesma dedicação que mostrava as suas hortênsias premiadas. Sofia, impecável no seu vestido azul marinho, apertava firmemente a mão de João.
No mês desde que ele iniciara o processo de adoção, a menina tornara-se ainda mais protetora, não apenas de Matilde, mas desta nova família que estavam a construir juntos. Nervoso? Sussurrou Maria Eduarda ao seu neto, os seus olhos a brilharem com uma mistura de orgulho e divertimento. Mais do que no dia em que assumi a presidência das empresas Pereira, admitiu ele em voz baixa. Muito mais importante do que qualquer empresa, concordou Maria Eduarda, alisando uma mecha solta do cabelo de Matilde. O juiz Silva, um homem de meia idade com olhos gentis por trás de óculos de aros dourados, sorriu enquanto revia os documentos finais. Bem, parece que está tudo em ordem, anunciou ele, o seu tom caloroso a aliviar um pouco da formalidade. Só preciso de fazer algumas últimas perguntas. Ele virou-se para as gêmeas. Sofia e Matilde, vocês entendem o que está a acontecer aqui hoje? Sofia acenou solenemente. O João vai ser o nosso pai para sempre. Para sempre e sempre, acrescentou Matilde com confiança, fazendo os adultos sorrirem. E é isso que vocês querem? Perguntou o juiz gentilmente. As meninas trocaram um olhar, um momento de comunicação silenciosa que apenas as gêmeas parecem conseguir ter. Sofia falou, a sua pequena voz firme. Nós já somos uma família. Isto só vai tornar oficial. João sentiu as lágrimas picarem-lhe os olhos. Maria Eduarda entregou-lhe discretamente um lenço. Senhor Pereira, continuou o juiz, compreende as responsabilidades legais e morais que está a lhe assumir. João olhou para as meninas. Para Sofia, séria para além da sua idade e ferozmente protetora. Para Matilde, com a sua alegria contagiante e uma arte que capturava a essência do amor. Pensou nos seus pais adotivos, Ricardo e Isabel, em como eles tinham transformado uma decisão legal numa jornada de amor incondicional para toda a vida. Compreendo, meritíssimo, respondeu ele. Na verdade, acho que compreendo melhor do que a maioria. O juiz sorriu, como se sentisse um significado mais profundo nas suas palavras. Com um floreado da sua caneta, assinou os documentos finais. Bem, então, é com prazer que oficializo esta adoção. A Sofia e a Matilde são agora, legal e permanentemente, membros da família Pereira. Matilde saltou imediatamente para os braços de João, enquanto Sofia o abraçava firmemente pela cintura. Maria Eduarda não fez esforço para esconder as suas lágrimas desta vez. Agora podemos mostrar-lhe o nosso presente? Perguntou Matilde com entusiasmo. João levantou uma sobrancelha para Maria Eduarda, que simplesmente encolheu os ombros com um sorriso conhecedor. As meninas tinham passado a última semana a sussurrar com a sua bisavó, claramente a planear algo. Sofia tirou um pacote da mala de Maria Eduarda. Era um livro embrulhado em papel decorado com desenhos, obra de Matilde, obviamente. João abriu-o cuidadosamente, preservando a obra de arte. Era um álbum de fotografias, mas não um qualquer. Na capa, com letras que Sofia pintara meticulosamente, estavam as palavras A Nossa Família. As primeiras páginas continham fotografias antigas, Ricardo e Isabel com o bebê João, Maria Eduarda no Jardim das Hortênsias, momentos preciosos da infância que ele nem sabia que tinham sido capturados. Depois, havia as fotografias recentes, as gêmeas no seu primeiro dia na quinta, ainda tímidas e assustadas. Matilde a mostrar orgulhosamente a sua primeira pintura. Sofia ao piano com João. Maria Eduarda a contar histórias no jardim. Na última página havia o desenho de Matilde, a Quinta da Regaleira, maior e mais mágica do que a realidade, com todos eles na varanda. Embaixo, Sofia escrevera com a sua caligrafia mais cuidada. Família é onde o coração escolhe estar. A avó Maria Eduarda ajudou-nos a encontrar as fotografias antigas, explicou Sofia. E eu desenhei toda a gente, acrescentou Matilde com orgulho, até o Antônio e a Maria, porque eles também são família, não são? João abraçou ambas as meninas, sentindo o coração transbordar. É o presente mais perfeito do mundo, conseguiu ele dizer por entre lágrimas. De volta à quinta,
uma pequena celebração os aguardava. Maria preparara todas as guloseimas favoritas das meninas, e Antônio decorara o jardim com luzes delicadas. O piano fora movido para a varanda, ideia de Matilde, que insistia que a música de Sofia tinha de fazer parte da festa. Enquanto as gêmeas corriam pelo jardim com a energia ilimitada da infância, João juntou-se a Maria Eduarda no seu baloiço favorito. "Sabes o que é engraçado?" comentou ele, observando Matilde a tentar ensinar Antônio a pintar com aguarela, enquanto Sofia tocava uma versão simplificada de Für Elise. Passei semanas obcecado com aquela chave, à procura do que ela poderia destrancar. Mas, no final, ela destrancou exatamente o que precisava. Finalizou Maria Eduarda por ele. "O teu coração." João acenou. "Quando descobri a minha adoção, pensei que tinha perdido a minha identidade. Mas, na verdade, descobriste uma verdade ainda maior sobre quem és", sorriu Maria Eduarda. "Filho de Ricardo e Isabel, por escolha. Pai de Sofia e Matilde pelo mesmo milagre." "João!" chamou Matilde do jardim. "Vem ver, eu pintei o Antônio." "Pobre Antônio!" riu Maria Eduarda, observando o motorista a tentar parecer lisonjeado com o retrato abstrato de Matilde. João levantou-se, mas parou por um momento. "Obrigado, avó. Por tudo." "Vai", instou ela gentilmente. "As tuas meninas estão à tua espera." A tarde transformou-se em noite, e as luzes do jardim criaram uma atmosfera quase mágica. Sofia adormecera no colo de Maria Eduarda, enquanto Matilde lutava contra o sono nos braços de João. "Pai?" murmurou Matilde sonolenta, usando a palavra pela primeira vez. "Podemos fazer isto outra vez amanhã?" João beijou-lhe a testa, o coração a inchar com aquela única palavra. "O que exatamente?" "Isto. Ser uma família. Todos os dias", prometeu ele. "Para sempre e sempre e sempre", ecoou Matilde com um bocejo, antes de finalmente se render ao sono. João olhou para a sua família. Maria Eduarda a embalar Sofia, Matilde aninhada nos seus braços, e a quinta da regaleira a brilhar atrás deles. A velha chave repousava na sua caixa na biblioteca, o seu mistério finalmente resolvido. Porque, no final, não destrancou apenas um baú de segredos do passado. Abriu a porta para um futuro cheio de amor, aceitação e o mais puro tipo de família, aquela escolhida pelo coração,